Então, boa noite a todos. É uma honra dar as boas-vindas ao evento Diagnósticos Urbanos de Natal, da Academia para Ação Política. O evento que hoje integra oficialmente a programação internacional do Circuito Urbano, promovido pela ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Estar inserido nesse circuito global reforça a importância dessa iniciativa local e amplia o alcance das reflexões que aqui serão compartilhadas, conectando o Natal a uma rede mundial de experiências, diálogos e compromissos em torno da construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e resilientes. Esse evento tem sua origem no âmbito da disciplina Gestão Urbana Sustentável, vinculada ao programa de pós-graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais, um programa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um programa na área de Ciências Ambientais. Esse evento nasceu como uma atividade da disciplina Planejamento Urbano Sustentável e nós transformamos em um espaço de debate e formulação de propostas, aproximando estudantes, gestores públicos, profissionais e a sociedade civil. A proposta dos Circuitos Urbanos 2025, acolhendo o nosso evento, é traduzir pesquisas em um formato Summary for Policymakers, ou seja, diagnósticos acadêmicos apresentados de forma clara e objetiva, com recomendações práticas que possam apoiar decisões públicas e estimular a ação social. Hoje teremos a oportunidade de ouvir 5 painéis temáticos. Eles vão refletir alguns dos principais desafios urbanos da capital do estado do Rio Grande do Norte. Rayane Cirilo, engenheira de Minas e mestranda do nosso programa, abre os debates com o painel Por que não temos uma coleta seletiva em Natal? Sua fala nos provoca a refletir sobre a ausência dessa política essencial e buscar alternativas para superar esse vazio estrutural. Em seguida, Carlos Augusto Barbalho, advogado ambientalista e mestrando do programa, junto com Kelly Lima, técnica ambiental do IDEMA, a Agência Estadual do Meio Ambiente, pesquisadora também na área de gestão ambiental, vão apresentar o painel Desafios da Fiscalização de Crimes Ambientais. A dupla traz ao centro do debate um dos temas mais urgentes da atualidade, a necessidade de garantir que nossas leis ambientais sejam aplicadas com rigor e eficiência. No terceiro painel, Sustentabilidade no Turismo Local, Fragilidades e Potencialidades, ele será conduzido por Romildo Melo, gestor público e empreendedor socioambiental, e também por Daliane Diniz, pesquisadora, nossa aluna mestranda, com experiência na área de saúde e sustentabilidade. Ambos discutem o turismo como vetor estratégico para o desenvolvimento da cidade, mas também como um setor que precisa ser repensado sobre a ótica da conservação e da equidade social. No quarto painel, Barreiras e Caminhos para a Acessibilidade Urbana em Natal, Jamila Amaral, pesquisadora e mestranda do programa, nos convida a refletir sobre como a cidade ainda exclui na prática milhares de pessoas do direito à mobilidade e ao uso pleno dos espaços urbanos. Por fim, no quinto painel, todos os palestrantes se reúnem para pensar coletivamente sobre os desafios e potenciais para Natal do futuro, articulando os aprendizados dos painéis anteriores em uma visão integrada da cidade. O papel de cada painelista é fundamental, são vozes que representam não apenas pesquisas acadêmicas, mas também experiências profissionais, vivências institucionais e compromissos sociais. São olhares diversos que se unem para desenhar caminhos viáveis para a transformação da cidade de Natal. Mais do que um espaço de apresentação de resultados, o evento Diagnósticos Urbanos de Natal da Academia para Ação Política é um convite ao diálogo, à troca de saberes e à construção coletiva. Nossa expectativa é que as ideias aqui discutidas possam reverberar, influenciando políticas públicas, fortalecendo a participação social e inspirando ações práticas no cotidiano da nossa cidade. Que essa noite seja, portanto, um marco de integração entre a academia, o poder público, a sociedade e a agenda internacional da ONU Habitat, reafirmando que pensar e planejar cidades mais justas e sustentáveis é um desafio global e que também se constrói a nível local. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Urbano 2025 e nós vamos iniciar o nosso primeiro painel com a painelista Rayane Cirilo. Boa noite a todos.
Como o professor já iniciou, né, o meu debate hoje é sobre a coleta seletiva, porque ela não existe na cidade aqui de Natal. Então, vamos falar um pouquinho, debater sobre esta problemática. Então, o professor já me apresentou, né? Eu sou a Rayane Cirilo, sou engenheira de Minas, atualmente estou no mestrado aqui do programa. Então, a gente foi debater um pouquinho, né, sobre essa questão da gestão dos resíduos sólidos aqui no município de Natal. E aí, para que a gente fale um pouquinho sobre coleta seletiva, inicialmente é importante que a gente entenda como é que Natal está lidando com seus resíduos sólidos, né? Então, falando um pouquinho sobre a cronologia dessa gestão de resíduos sólidos, desde a década de 70, né, que Natal já sofre com essa questão dos resíduos sólidos, que antes, nesse período, era apenas um lixão a céu aberto. E aí, a partir da década de 80 a 90, foi que a cidade começou a se atentar a implantar um aterro sanitário. Mas durante esse período, não teve sucesso, né? O aterro ele não obteve êxito, e aí ficou apenas como um aterro controlado. E aí foi apenas nos anos 2000, em 2004, que nós tivemos a implementação do aterro sanitário aqui no município de Natal. Nós sabemos, né, que apenas o aterro, por si só, ele não é suficiente, né? A gente precisa que a gente tenha aí uma redução da demanda desses resíduos para o aterro, para que ele funcione. Não adianta a gente só gerar o resíduo e instalá-los no aterro, até porque ele também tem um limite, não é? Então, a coleta seletiva ela é uma solução para esse aterro, para que a gente prolongue a vida útil desse aterro. Então, a estimativa de produção de resíduos sólidos aqui de Natal, né, segundo o próprio plano municipal de gestão desses resíduos sólidos, ele mostra aqui uma crescente, né, na produção desses resíduos sólidos. Esse estudo ele foi feito no ano de 2012, e desde 2012, né, até a expectativa aqui para 2027, a gente vê uma crescente nessa produção desses resíduos sólidos, né? Então, aqui ultrapassando 350 mil toneladas por ano, sendo que em 2020 a estimativa já era passar dos 300 mil. E atualmente a gente sabe que esse número já extrapolou, né? Então, mesmo diante de uma expectativa alta da produção desses resíduos sólidos, nós já superamos aquilo que já era esperado, né? Então, essa estimativa, ela pode servir de impulsionamento para que a gente consiga fazer uma gestão melhor a partir, por que não, da coleta seletiva, né? Isso, quando a gente fala de coleta seletiva, nós também falamos de sustentabilidade. A coleta seletiva ela está alinhada com os 3 pilares da sustentabilidade, né? Quando a gente fala do pilar econômico, quando a gente fala de coleta seletiva, nós estamos falando de uma economia circular. Justamente a partir desses recicladores, né, que aqui em Natal atuam através de cooperativas, que já faz parte do eixo social, do eixo de sustentabilidade. E o ambiental, né, obviamente, a retirada desses resíduos sólidos. E esse debate, ele não é velado, né? Aqui eu coloquei uma distribuição de várias notícias, várias manchetes, né, nas quais debatem justamente o quão o Estado e até o município de Natal perde ao não estabelecer uma boa coleta seletiva. Então, nós temos números aqui, por exemplo, a indústria da reciclagem cresce 300% em uma década no RN, mas o fórum discute novas estratégias. Por quê? Porque o RN recicla apenas 2% do seu lixo. E essa produção deixa de arrecadar até 670 milhões de reais por ano. Então, além de ser um problema ambiental, é também um problema estrutural, econômico, social, não é? Então, quando a gente foi fazer uma investigação, né, do porquê essa coleta seletiva ela não existe, já que a gente está percebendo que demanda nós temos, né, produção de resíduos sólidos nós temos, então por que, afinal, ela não acontece?
Então, quando nós tivemos, né, o contato com essas cooperativas, a gente fez aqui um mapinha, né, e a gente percebeu que, separando o município de Natal por zonas, existe uma zona, que é a Zona Norte, por exemplo, que ela não recebe nenhum atendimento em relação à coleta seletiva por parte dessas cooperativas. Então, já surge uma problemática, né? Será que é pela questão do próprio acesso a essa zona, ou é uma questão de educação ambiental também? Então, são pontos a serem questionados, né? Além disso, essas outras zonas, né, com os bairros que recebem a adesão da coleta seletiva, que são atendidos por essas cooperativas, quando a gente vai enumerar, em média, 50% do que eles arrecadam é simplesmente resíduo, não é transformado, não é reciclado. Então, isso também é algo que alarma em relação à própria educação ambiental, né? As pessoas não estão conseguindo selecionar de forma correta, até aqueles que fazem a coleta seletiva não conseguem selecionar de forma correta, já que a gente tem, em média, aqui 50% desse material que é coletado, ele se torna resíduo e vai direto para o aterro sanitário. Então, essas cooperativas, elas dizem o quê? Elas dizem que precisam do apoio da população. Por que o apoio da população? Porque a maioria das pessoas aqui em Natal, quando é questionado se tem coleta seletiva, as pessoas dizem que não tem, que não sabem. Às vezes até passa, né? As cooperativas até fazem, passam nas ruas, mas aquelas pessoas não separam os seus lixos simplesmente porque não sabem que há esse trabalho das cooperativas de coleta seletiva, né? Então, eles falam que eles precisam do apoio, né, da população. E isso, nós não podemos deixar de falar, né, que a coleta seletiva ela precisa de um sistema bem integrado, porque não vai existir coleta seletiva se eu não tiver a sociedade, né, que é a parte que produz essa matéria-prima, se eu não tiver políticas públicas que apoiem, até porque nós estamos falando de um grupo, né, de pessoas que fazem essa coleta, que já são marginalizados, né, na sociedade. Então, a gente tem a necessidade de políticas públicas que apoiem esses catadores e essas cooperativas e os próprios recicladores. Então, a gente precisa desse sistema acontecendo de forma bem integrada para que a gente tenha, de fato, uma coleta seletiva efetiva. E aí, quando a gente fala de um sistema, né, em que nós temos esses 3 pontos, o primeiro, por que não falar sobre a sociedade, né, sobre nós? E aí, para que a gente inicie, né, esse debate sobre esse sistema bem integrado, eu trouxe aqui uma pergunta: o que você tem feito com o seu lixo? Né, para que a gente possa se questionar mesmo, o que é que eu tenho feito com o meu lixo? Porque no Brasil, nós temos aqui, segundo a Abrema, 211 mil toneladas de detritos gerados por dia no nosso país. Né? Então, em média, 1 quilo de resíduos sólidos por dia para cada habitante do nosso país. Então, isso anualmente são milhões de toneladas. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso lixo? Né? Nós já vimos que aqui no RN a gente deixa de arrecadar mais de 600 mil reais, porque nós não fazemos essa reciclagem, né, essa coleta seletiva. Imagine esse valor revertido para essas 211 mil toneladas de detritos por dia. Né? Então, o que nós temos feito com o nosso lixo? Às vezes, a gente simplesmente se desfaz, né, porque nós não temos uma educação ambiental. E para cessar isso, eu trouxe aqui o básico, né, que é conhecer o código das cores. Às vezes a gente vê as lixeirinhas, né, mas muitas vezes elas estão ali borradas ou já apagadas, e aí você coloca em qualquer uma, principalmente quando você acha que aquilo não serve, que aqui não tem coleta seletiva, então eu vou jogar de qualquer jeito, mas na verdade se tem as lixeiras, né, então faça a sua parte, né, o que você tem feito com o seu lixo. Então, aqui vermelho plástico, amarelo metal, azul papel, verde vidro, laranjinha o orgânico, radioativo roxo, vermelho tóxico e o marrom a madeira.
Outra dúvida frequente, né, é será que esse lixo ele pode ser reciclado, né? Até porque nós convivemos hoje com embalagens em que elas têm múltiplos matérias-primas, né? Então a gente às vezes se questiona, será que isso aqui eu boto na lixeira do papel ou do metal, por exemplo? Então a gente tem, né, essa distinção entre o que pode e o que não pode ser reciclado. Então, no plástico, por exemplo, embalagens de alimento, a gente pode sim, mas misturas de papel, plástico com metal, por exemplo, não entra. No metal, latas de óleo, salsicha, leite em pó, tudo isso pode ser reciclado, mas esponjas de aço, por exemplo, clipes, não podem. No papel, né? Jornais e revistas, folhas de caderno, tudo isso pode ser reciclado, mas em contrapartida, fotografias, adesivos, papel carbono, não entram na parte de coleta seletiva. O vidro, as embalagens, garrafas, podemos fazer a reciclagem, mas espelhos, vidros refratários de panelas não entram. Tudo isso, gente, é um alerta porque o tempo é quem determina, né? O tempo da decomposição de todos esses materiais que a gente falou, ele dura mais do que as nossas gerações, né? Então, o lixo que as gerações passadas deixaram para nós ainda está ali reverberando. Então, os orgânicos, por exemplo, só duram 2 meses a 1 ano. Então, é aquela velha frase, né? Vamos descascar mais, né? E abrir embalagens menos. Isso aqui também reflete não só na nossa saúde, né? Mas também na questão da nossa geração de resíduos sólidos. O papel de 3 a 6 meses, o algodão, né, o pano de 6 meses a 1 ano. Mas quando a gente vai passando para o plástico, né, a gente vê aqui mais de 250 anos, latas de alumínio, mais de 500 anos, borracha, 600 anos. Então, isso aí, a gente vai... o lixo que a gente trata, né, o resíduo sólido que a gente trata, não é só da nossa geração, mas também o das gerações anteriores. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a sociedade, mas o outro eixo do sistema são justamente as políticas públicas. Aí, às vezes, a gente pode pensar assim, mas isso é impossível, é muito longe do nosso alcance, né? O Brasil, não, no Brasil não dá certo, mas a gente já tem um caso de sucesso aqui no Brasil, né, que é Florianópolis. Então, a gente tem aqui a capital de Santa Catarina, né, desde 2018, que ela implementou uma política de lixo zero. Até 2030 tem essa expectativa, né? Então, eles fazem toda uma rota, né, para que tenha a coleta, então, por exemplo, com pontos estratégicos para a coleta de vidro. Então, a problemática do resíduo sólido ela é comum para todo o planeta, né? Então, as soluções elas também podem ser comuns. E a gente tem um bom exemplo aqui no Brasil que pode ser implementado para as demais regiões, né? Aqui em Natal, voltando ainda para o nosso plano, né, municipal de gestão integrada, eles fizeram a expectativa de coleta seletiva, né? E aqui no ano de 2024, que foi o último ano em que nós conseguimos o quantitativo, né, do que foi reciclado, a gente tem a expectativa de superar 40 mil toneladas ano de produto que foi transformado, né, que foi retirado do aterro e a gente conseguiu dar um novo fim. Mas, gente, infelizmente, a média foi apenas de 1.896 toneladas ano. Então, a expectativa que nós tínhamos de superar a barreira de 40 mil, o número que nós chegamos é vergonhoso, né? A palavra é essa. E isso foi debatido, né? Quando foi realizado o plano municipal, isso foi gerado um debate. Inclusive, foram 60 ações de prioridade, que deveriam ser prioridade. E entre essas 60 ações, eu listei aqui uma, que é a Ação 18, que falava justamente sobre incentivar a reciclagem no município de Natal, tanto por parte do consumidor quanto por parte do setor empresarial. E aqui eles debatiam alguns riscos, né? Dentre esses riscos, a gente tem a descontinuidade de ações de coleta seletiva em virtude da falta
da falta de infraestrutura necessária, e isso, infelizmente, é uma realidade que nós identificamos hoje, e a mitigação, melhoria na logística do transporte e encontrando alternativas. Então, gente, algo que a gente percebe é que o plano municipal, ele já frisava problemas, mas também dava as soluções. Mas, infelizmente, né, mesmo identificando o problema, a gente ainda se depara com as soluções que não foram alcançadas. E os recicladores, né, para fechar o nosso sistema. As cooperativas, né, desse material, elas são responsáveis por fazer a transformação. Mesmo que você faça a distinção do lixo em casa, mas o lixo ele não vai sozinho, né? Ele precisa de alguém que faça esse caminho por ele. E é justamente os recicladores, através dessas cooperativas, que fazem isso. Então, para que a gente possa concluir hoje sobre a questão da coleta seletiva aqui em Natal, eu separei algumas soluções. A primeira delas, a educação para a conscientização da população, né, já que as cooperativas falaram tanto sobre esse apoio da população. Ampliar a infraestrutura com apoio, né, principalmente de transporte, para que essas cooperativas elas possam alcançar regiões que elas ainda não chegaram, como a Zona Norte. Parcerias com as cooperativas, né, principalmente no que rege as empresas, né, supermercados, as grandes indústrias, incentivos financeiros para essas indústrias que adotarem a coleta seletiva. Então, a gente fazer aí alguma compensação, né, em relação à taxa de lixo, por exemplo, de alguém que adere à coleta seletiva, a gente ter um desconto. Um investimento em tecnologia para que a gente possa, por exemplo, engajar a comunidade, que é justamente o nosso sexto ponto, né? O engajamento comunitário a partir de comitês de bairro, que a gente possa ter uma comunicação melhor com as pessoas, e políticas públicas e fiscalização, né? Para que a gente possa ter, de fato, uma coleta seletiva efetiva. Eu ainda alinhei aqui que a coleta seletiva em si, ela está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E eu separei duas ODS, que foi a 11 e a 12, de cidades e comunidades sustentáveis, em que a meta 11.6, ela fala que até 2030 a gente pretende, né, reduzir o impacto ambiental negativo, né, justamente em relação a essa questão dos resíduos e gestão dos resíduos municipais, e o consumo e produção responsável, né, que rege a meta 12.5, que é justamente a geração desses resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso desses produtos. Coloquei aqui ainda em menor escala a ODS 8 de trabalho decente, né, e aqui uma ação climática, porque acaba sendo algo condicionante, né? A gente, apesar de não ter uma meta específica sobre aquilo, mas nós também estaremos atuando em cima também dessas duas outras ODS. E a responsabilidade, gente, é de cada um, mas o benefício acaba sendo para todos. Então, é isso que hoje eu gostaria de deixar para vocês, né? E muito obrigada. Bom, então, continuando na nossa próxima sequência, né, dessa atividade, o primeiro tópico que eu gostaria de levantar é sobre a integração de políticas públicas. Como podemos conectar diferentes agendas discutidas hoje, resíduos, fiscalização ambiental, turismo, sustentabilidade e acessibilidade, em um plano integrado de desenvolvimento urbano para Natal? Então, quem gostaria, por gentileza, de comentar um pouco sobre isso? Então, quando a gente fala de políticas públicas, né, que justamente políticas públicas elas visam resolver problemas públicos, né, e tudo que foi citado aqui, de alguma forma, são problemas públicos, né, a questão ambiental é uma questão pública, né, ela tem que acontecer de forma interseccional
e intersetorial. Então, a política pública ela não pode vir nunca de forma isolada, mas ela precisa conversar com todos os setores, né, da sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre fiscalização ambiental, que foi o que citamos aqui hoje, a gente consegue conectar, por exemplo, com a questão dos resíduos sólidos, que, por exemplo, a fiscalização de descarte irregular de resíduos, que é um dos crimes ambientais, né, o crime de poluição, ela precisa de ações integradas, que elas podem incluir campanhas de educação ambiental, uma coleta seletiva, por exemplo, que funcione bem, isso vai evitar que o descarte irregular de resíduo aconteça de forma frequente, né? E se a gente pega, por exemplo, turismo ele casa totalmente com a questão da acessibilidade, ela precisa, na verdade, né? Porque o turismo ele tem que atingir a todos e a todas de forma indeterminável, né? Então, o turismo sustentável em Natal, por exemplo, ela depende da preservação de sua beleza cênica. Em Natal, por exemplo, a gente está passando sérios problemas com a questão do desmonte da legislação ambiental, né, que está colocando em xeque todo o nosso patrimônio turístico, né, como, por exemplo, a via costeira, já que a gente tem um plano diretor que não está pensado nessa questão mesmo, voltada principalmente pelo turismo. Tudo isso ela tem que acontecer, como eu falei, a partir de políticas públicas integradas. Então, a política pública de resíduos sólidos, ela tem que pensar na questão da fiscalização também, ela tem que conversar com a questão da fiscalização, quais são os pontos de Natal que tem mais descarte de resíduos. O turismo, ela tem que falar principalmente com a questão da acessibilidade, porque a gente não tem que ter um turismo sem acessibilidade, como citei, e tudo isso, como novamente, eu gosto de repetir, eu tenho que repetir, tem a ver com um plano diretor que pense nesse desenvolvimento urbano de forma integrada, né? Então, assim, basicamente é isso mesmo, é pensar em políticas públicas de forma integrada e não de forma isolada. Eu destaco também um outro aspecto que a gente encontra muitas vezes nas gestões subnacionais, tanto de estado quanto de município, são as segregações das atribuições. Então, uma secretaria que trata de um determinado assunto, ela é completamente ausente em determinado outro assunto. Então, isso foi uma dificuldade, inclusive, na execução desse trabalho. Os pesquisadores precisaram ir a entes públicos buscar informação, e foi difícil saber muito bem qual o ente que seria o responsável por alguns tópicos, porque às vezes o ente que a gente imagina que seja o primeiro responsável não tem a informação e sugere um outro, e às vezes sugere uma pessoa de uma outra secretaria, enfim. Até mesmo na hora de tratar de uma determinada temática, é difícil você estabelecer quem é efetivamente que vai poder acompanhar melhor. Dizer que é o responsável é meio complicado, porque todos somos responsáveis, né? Inclusive nós, cidadãos que estamos aqui. Mas é bastante complicado. Então, algumas temáticas a gente teve bastante dificuldade de ter os dados, né? E foi um trabalho que os alunos tiveram um desafio grande na hora de obter. Fortaleço agora com um segundo aspecto que é interessante, que também a gente não deve atribuir somente a quem está na gestão pública as responsabilidades, né? Então, em relação à participação social, de que forma a sociedade civil pode ser efetivamente incluída no processo de decisão e fiscalização das políticas urbanas, garantindo que as propostas não fiquem restritas ao campo institucional. Podemos... Está funcionando? Sim. Podemos citar, por exemplo, uma atuação efetiva em relação aos conselhos municipais. Então, não só de meio ambiente, como também de turismo, ou seja, né, como eu falei na apresentação sobre fiscalização, a participação popular, ela, inclusive, prevista, né, no sistema de meio ambiente que vigora no nosso país, e aí ele se reflete em todos os entes federativos, então a gente tem representação de todos os entes, e nesse caso é muito importante fortalecer os conselhos exatamente, não somente na ideia de ser consultivo, mas de deliberar sobre o uso do território, né, de como a gente pode melhorar a acessibilidade, como a gente pode melhorar o aspecto do turismo, principalmente também de resíduos sólidos. Um dos dados que a gente conseguiu coletar de um dos entes
relacionados a Natal, principalmente, foi um número alarmante, inclusive, em torno de 900 pontos de descarte de resíduos sólidos em Natal. Esse é um número, né, que a fiscalização da CEMURB, ela indica, principalmente de forma diária, que Natal tem em torno de 900 pontos de descarte irregular. Então, imagine a atuação, principalmente nesse sentido, né, da conscientização, também é um outro ponto importante, né, como é que a participação popular ela pode atender a essas demandas, né, principalmente no sentido da educação. Então, educação não somente ambiental, mas educação em todas essas esferas. Então, pensar em uma educação ambiental que abarque, por exemplo, a questão dos resíduos, mas também pensar numa educação ambiental voltada para o turismo, para a acessibilidade também. Né? Pensar que os espaços que a gente utiliza como espaços naturais ou esses territórios de uso comum, eles também têm que pensar em quem usa e como usar, e fazer com que esse espaço, ele, de fato, ele seja, que obtenha equidade, né? A ideia de que desse acesso para todos de forma equânime. Então, eu acho que acredito que a gente pode também, tem outras, né? Tem outras formas, mas eu acredito que essas duas sejam importantes a gente citar quando fala sobre participação social. Eu concordo com Kelly, né, em relação à questão da educação ambiental. Eu acredito que, como ela falou, né, abrange todas as esferas, mas, sobretudo, essas pessoas, né, elas estarão atuando, né, no seu ambiente de trabalho, nos seus locais, com ideias sustentáveis. Então, a partir dessas pessoas é que a gente vai ter práticas, ações que sejam efetivas e, de fato, integradas, né, como a gente estava falando no questionamento anterior. Então, como a gente vai integrar isso? A partir de pessoas que tenham esse mesmo pensamento, né? Que entendam a importância da sustentabilidade, que entendam a importância da gestão de resíduos sólidos, da acessibilidade, do turismo. Então, a partir do momento que a gente engloba a educação ambiental, em que a maioria passe a falar a mesma língua, não uma linguagem de forma agressiva ou algo que a gente tenha que impor, né? Mas não, algo de fato coletivo, né? Até porque nós hoje vimos que todos ganham, né? Não é algo que deva ser imposto. E sim algo que, a partir do momento que a gente conhece, que a gente compreende a importância, acredito que é mais fácil de ser implementado. Então, a questão social mesmo, eu acho que ela está muito atrelada à questão da educação ambiental, como o Kelly falou. Então, obrigado. Mais um tópico também sobre desafios econômicos e sociais. Muitas vezes as políticas socioambientais e de acessibilidade, elas esbarram em limitações financeiras e políticas. Quais seriam, na visão de vocês, as soluções mais realistas para avançar mesmo diante dessas restrições, né? Então, dentro dos cenários que nós habitualmente já conhecemos, né, de restrições financeiras, quais seriam os melhores direcionamentos? Eu penso que, assim, o problema público, novamente, citando, ele atinge toda uma coletividade. Tudo aqui são questões públicas que atingem uma coletividade. E ela não pode ser responsabilidade exclusiva do Estado, né? Então é por isso que também a sociedade ela deve integrar nesse papel. E principalmente do ponto de vista financeiro, eu acho que algo bem estratégico é procurar parcerias estratégicas. Parcerias dentro do terceiro setor, parcerias dentro de universidades também, e não depender unicamente de financiamentos públicos. Não que os financiamentos públicos não sejam importantes, eles são importantes e eles devem integrar, inclusive com a criação dos fundos, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? A criação de um fundo voltado à questão ambiental, né? Os fundos, eles são muito importantes nesse aspecto também, mas aí a gente tem que criar fundos mais setoriais, mais voltados para o tipo de problema público. Se a gente está falando aqui de um fundo voltado para a educação ambiental, um fundo voltado para a criação, por exemplo, de uma usina de reciclagem em Natal, que não possuímos, talvez é uma das soluções. Então, a gente tem que pensar também na destinação do recurso voltada de forma específica para o problema que quer ser atacado.
E, além disso, como eu repito, procurar também parcerias estratégicas, como universidades, pessoas do terceiro setor, algumas parcerias públicos-privadas, desde que funcione de uma forma que atenda ao desejo coletivo, né, e não unicamente ao desejo privado. Então, é uma das formas mesmo de a gente pode contornar essas situações, né? Contornar essas situações. Pronto, vai ter a COP30 agora, né? Um dos principais pautas que eu estou estudando para a COP30 vai ser a questão do financiamento climático, né? Como aqueles países que vão estar aqui no Brasil, eles podem, de alguma forma, contribuir com a questão a nível local, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que os debates globais, eles incidem na questão local. Então, o financiamento climático é bem importante, a criação de fundos voltados para atacar determinados problemas públicos. Quer falar? Pronto. Uma outra temática, eu acho que Carlos ele prega muito na academia, é a questão da tecnologia. A gente pode aliar a tecnologia para poder fazer essa fiscalização e, assim, desenvolver projetos de baixo custo para poder verificar como é que está ocorrendo essa questão da fiscalização sem grande aumento salarial. E também um outro ponto de destaque seria a questão de capacitação e voluntariado técnico, pegar essas instituições e, assim, implantar essas parcerias com universidades para poder desenvolver essa questão de implantação de políticas públicas, essa fiscalização de forma plena também. Como o Carlos comentou, né, é importante frisar aqui, eu falei, inclusive, a minha fala, que não existe política pública sem orçamento, né? E o orçamento, ele não precisa ser apenas orçamento público, né? Como foi citado anteriormente, o meio ambiente equilibrado, ele é do setor público, mas também de toda a sociedade. Então, essas empresas privadas, públicas e terceiro setor precisam se unir dentro de um planejamento participativo para que cada um possa explanar quais são as dificuldades e os pontos de equilíbrio que todos têm, para que, de fato, esse planejamento seja efetivo, equânime e que seja, de fato, plausível para a cidade, para o estado, como, por exemplo, Natal, que é uma cidade muito turística. E aí, como é que a gente consegue juntar esses espaços de bares, por exemplo, restaurantes, a nossa empresa pública de promoção turística, as secretarias? Existe ainda um problema também de comunicação. Quando você procura saber sobre a cidade, é muito difícil você entender quais são os espaços. Foi uma dificuldade nossa de encontrar essas informações, que não existe nenhum sítio online que fale sobre isso, que agregue essas informações para que a sociedade possa entender qual é a sua participação, como ela pode participar e como esses orçamentos estão distribuídos nessas temáticas. Só um detalhe a mais. Em relação à questão de tecnologias que a gente pode implantar aqui sobre acessibilidade, que eu senti falta quando eu fiz a minha pesquisa, é o Instagram, o Facebook. A gente pode colocar informações sobre o local, sobre a questão da acessibilidade. Por exemplo, o Parque das Dunas. Ele poderia ter uma aba onde ele divulgasse a questão de, lá nós temos isso, e as pessoas elas possam se planejar antes de sair de casa, as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pode fazer aquele planejamento e saber, aqui eu vou ter uma adaptação, vai ter um elevador, eu posso conhecer, digamos, o ponto turístico de forma plena. Então, seria interessante justamente implantar, não gasta nada, né? Só você criar uma aba lá com as informações sobre acessibilidade naquele ponto turístico, e assim vai atrair o quê? Economia, vai trazer um público diversificado que hoje se encontra em casa, recluso, e assim ele pode ter um lazer e uma qualidade de vida a mais dentro da cidade. Então, seria interessante justamente aliar essa tecnologia e essas informações para que fique de forma clara e visível para todos. E acho que para finalizar a fala sobre essa questão, é importante a gente fazer um link entre participação social e orçamento. Então, como o Romildo colocou, como Carlos colocou, lembrando que uma das funções dos conselhos municipais e aí de turismo, de meio ambiente, é exatamente fazer gestão do fundo, né, dos fundos, porque apesar o que é o fundo, né? O fundo, na verdade, é uma conta, né, de forma simplória, mas é isso, ele é essa conta que de arrecadação orçamentária. E quem faz gestão, né, desse fundo? O fundo, quando ele é criado, ele está atrelado exatamente à deliberação do seu uso, relacionando aos conselhos. Então, os conselhos fortalecidos, que é o que a gente falou anteriormente na questão, ele vai exatamente poder conduzir
vamos dizer, né, otimizar o uso, né, desse orçamento, né, exatamente para tratar de questões de acessibilidade, enfim, né, de todas as pautas que a gente falou aqui anteriormente. Um aspecto também bastante importante, né, foi citado, a gente não pode depender só do recurso público, então a formação de parcerias é um aspecto bastante importante, né, inclusive a gente vai deixar aqui no final e vai deixar no chat que está ao vivo o site do programa, do nosso programa, que também está aberto a parcerias para execução tanto com o setor privado quanto com o setor público, na tentativa de auxiliar alguns desses desafios urbanos, né? A gente entende que o desafio urbano ele é sempre complexo, temos muitos envolvidos em uma área relativamente reduzida, né? Uma população muito concentrada e uma quantidade de problemas, digamos assim, muito grande em pouco tempo. Então, precisamos ter a ocorrência de adesão de interessados, às vezes de interesses distintos, mas com um problema em comum, para tentar auxiliar nessa resolução. No próximo tópico, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a visão de futuro, né, de cada um. Se a gente pensar em Natal daqui a 20 anos, 2045, qual seria a principal transformação necessária para que a cidade seja de fato mais sustentável, justa e inclusiva? Eu estava assistindo o jornal hoje e eles abriram uma cúpula do tempo. Acho que é assim que chama, né? E aí eu achei interessante porque aí eles falam, daqui a tantos X anos, como é que eu quero o meu futuro? Então, vamos deixar aqui claro um pouco sobre a questão que daqui a X anos, 20 anos, como é que estará Natal? Eu creio que se a gente pegar a questão de integrar a parte federal, municipal, estadual, e ter essa integração entre eles, eu acho que Natal vai estar positiva. Porque eu acho que isso a gente não pode trabalhar de forma isolada. Eles têm que trabalhar e abraçar de uma forma igualitária. E assim ter um desenvolvimento sustentável. A gente não pode pensar de forma separada, a gente tem que aliar as nossas ideias. E através disso a gente vai buscar o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente almeja na área do turismo, na área da acessibilidade, na efetividade das políticas públicas como um todo e na coleta seletiva. Então é importante justamente a gente fechar esse diagnóstico que não pode ser feito de forma isolada. Tem que ter o crescimento sustentável. Diante de uma discussão tão rica como essa, né, e como diversas outras que estão acontecendo nesse evento, é muito interessante a gente ver como diversas temáticas, né, elas se alinham no final e a gente percebe o quanto elas se complementam. Então, a gente entende que, mesmo trazendo temáticas individualizadas, separadas, no final a gente consegue agregar todas elas e trazer para um objetivo único, que é o desenvolvimento da nossa cidade natal. Né, trazendo a sustentabilidade, pensando em que melhorias essa cidade ela pode trazer, e agora pensando, vamos pensar 20 anos, 10 anos, 15 anos. Então, entender que a integração das temáticas, a integração dos poderes públicos, né, a importância que cada indivíduo da comunidade, de cada entidade, a importância dessa discussão e a importância das diversas discussões que acontecem nas universidades, nos institutos, nos ambientes escolares, para trazer a educação para toda a população. Então, como a gente, né, nossa colega falou na apresentação, esse serviço de formiguinha que a gente traz para a comunidade, que a gente traz e que acontece dentro dessas discussões, como isso é rico e como isso pode contribuir para o futuro da nossa cidade. Né? Então, se espera que Natal, de fato, consiga enxergar, né, essas contribuições, que aqui está acontecendo uma delas, né, que ao longo desses períodos que vão acontecer diversas discussões como essa, que isso venha a trazer para a nossa cidade momentos ricos, para que a gente possa galgar cada vez mais a sustentabilidade da nossa cidade. Vamos dar nome, né, para esse trabalho de formiguinha, que seria uma governança integrada com todos os setores e participativa, né? Natal, infelizmente, assim, eu queria ser muito otimista daqui a 20 anos, só que, infelizmente, ele tem passado por um problema muito grave, que seus instrumentos urbanos, eles são totalmente desconexos da realidade da cidade. Então, a gente tem, por exemplo,
como foi mostrado aqui durante as apresentações, temos uma cidade turística, uma cidade bela, mas só que temos instrumentos urbanos, como o plano diretor, que é a principal norma a nível municipal de zoneamento da cidade, o que define onde deve ser construído tal coisa, onde é a área de preservação. A gente tem um plano diretor como o de Natal, que ela permite construções no nosso maior potencial turístico, que é a Via Costeira. Depois aí vocês podem colocar na internet Via Costeira na tua RN, vocês vão ver fotos belíssimas. Agora é possível construir residências naquela área, porque a gente tem um plano diretor pensado apenas na especulação imobiliária, não pensado realmente no desejo e anseio da população natalense. E eu digo isso porque o ano passado o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte realizou uma pesquisa, que foi uma pesquisa Via Costeira Sustentável, e nessa pesquisa, que foi mais ou menos um mês ali, perguntaram que tipo de via costeira o cidadão natalense deseja. A maioria das respostas foram sobre equipamentos públicos, ou seja, uma nova ciclofaixa, banheiros, áreas para pets, área para praticar esportes. Então, assim, o cidadão natalense deseja o uso público qualificado dos seus instrumentos, dos seus patrimônios naturais. Só que os nossos instrumentos urbanos é totalmente desconexo com isso, porque a gente tem, como eu falei, é permitido agora construir residências multifamiliares na via costeira. Não só na via costeira, isso tem impactado todas as zonas ambientais de proteção ambiental também de Natal. A gente teve recentemente uma lei que unificou todas as leis de proteção ambiental da cidade e aumentou o potencial construtivo em determinadas áreas das zonas de proteção ambiental. Então, assim, se a gente quer um futuro, um Natal realmente sustentável, a gente tem que ter que os instrumentos, a gestão urbana, pense de fato isso e não queira atender determinados setores, como da especulação imobiliária. Mas tem que pensar no que o público realmente deseja, por isso que é uma governança integrada e participativa, mas uma participação que ela acontece de fato, não apenas uma participação procedimental. Você não pode marcar uma audiência pública no meio da semana, de 9 horas da manhã, e querer que a população participe e depois dizer que a participação aconteceu, que foi justamente o caso aqui do Plano Diretor de Natal. Essa participação, ela na época, nossa última revisão do Plano Diretor foi em 2022, e ela começou num processo de 2017, passou pela pandemia, foi muito conturbado. Eu estava lendo um artigo ontem das professoras, Ruth Ataíri, Érica Guimarães, são professoras assim, e outros professores profissionais que passaram por esse processo de revisão, e elas detalharam o quanto foi assim conturbado e como a participação foi totalmente fragilizada. Então, assim, acontecer uma participação formal e ela não acontecer de forma substancial, a gente não pode também chamar de participação. Então, realmente tem que ter essa governança integrada e participativa, e que os instrumentos urbanos se alinhem realmente aos anseios da população natalense de forma verdadeira e que respeite o nosso maior patrimônio natural, ambiental, turístico, paisagístico, todos os sinônimos possíveis, históricos, éticos, porque é isso que realmente Natal representa. É isso, obrigado. Então, nós estamos agora no final do nosso tempo já. Acho que as contribuições foram bastante válidas e interessantes. E, diante de uma pergunta de daqui a 20 anos, né, é interessante a gente pensar também que quem estará aqui daqui a 20 anos? Né? Estaremos aqui daqui a 20 anos? Nem sabemos. Mas, provavelmente, as crianças que estão hoje 6, 7, 8 anos serão jovens adultos que estarão, talvez, exercendo algumas das funções de gestão pública ou de fiscalização, enfim, estarão exercendo a sua vivência cidadã nessa cidade, né? E também um outro aspecto que perpassa todos os temas é a questão da educação desde criança, né? A formação dos que educam e a formação das crianças, né? Que também é um papel extremamente importante, né? Então, se essa conscientização não começar logo, é mais difícil, sobra menos tempo para corrigir os problemas mais tarde, né? Então, passar um adulto que já inicia sua vida laboral com algum tipo de percepção do seu ambiente urbano, entendendo os impactos ambientais e na sua própria vida, né? Ele certamente vai ter mais pressa de resolvê-los, né? E alguém que talvez veja o problema há 40, 50 anos sem muitas melhorias, como a gente vê em alguns tópicos aqui que foram comentados, talvez não se anime muito a mudá-lo,
Então, isso é um fator também importante. É importante que a gente estimule a juventude, a mais nova possível, a ter ciência, né, dessa problemática e de todos esses contextos complexos urbanos. No mais, agradecemos a presença de todos, a presença da plateia presencial, da plateia que nos assiste agora e que nos assistirá depois nas gravações. Já deixei no chat agora o endereço do nosso programa. Estamos sempre abertos a parcerias, né, a propostas com os diversos setores, no intuito sempre de melhorar a qualidade de vida e o conhecimento na área ambiental. Muito obrigado e uma excelente noite a todos.